Porque grito sem unção é apenas um grito. Toque de trombeta sem unção é apenas um toque. E uma pedra lançada ao vento é apenas uma pedra. Não vai derrubar gigante, porque não tem o principal, que é a unção de Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nesse vídeo eu estarei trazendo aqui um conteúdo para a sua edificação espiritual, de que a unção de Deus não consiste em técnica, porque a maioria quer receber algo da parte de Deus, só que com facilidades. E hoje eu estarei contando também uma experiência que eu tive com Deus para fazer você entender que tudo aquilo que nós pedimos para o céu e também recebemos do céu, existe um preço para ser pago. E para você que está aqui pela primeira vez assistindo esse vídeo, não se esqueça de apertar o botão embaixo, se inscrever e ativar o sininho de todas as notificações. Eu tenho certeza que o Senhor vai alcançar a sua vida através de cada conteúdo. E antes de tudo, eu quero estar deixando aqui um pequeno versículo para complementar com aquilo que nós iremos estar falando nesse vídeo. Livro de Atos, capítulo 8, verso 18 em diante, que vai dizer: Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos eram dadas o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também este poder, para que aquele que eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Para quem já leu essa passagem, sabe que Simão era um homem que exercia naquela cidade uma arte mágica. Então ele também tinha poder para efetuar algumas coisas, só que este poder era através da mágica, o poder das trevas. Só que quando ele viu Pedro e os discípulos, quando eles colocavam as mãos sobre as pessoas e as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, eram renovadas e começavam a falar em outras línguas celestiais, logo ele se interessou por aquele poder e ele queria comprar aquela unção e aquele poder dos discípulos. Mas Pedro deixou claro que este poder, que esta unção não se compra com dinheiro e não se recebe através de atalhos. Porque para você receber o poder e a unção de Deus, você precisa passar pelo processo. Não existe atalho. Esta unção não tem como vender e não tem como comprar. Esse azeite não tem como negociar, porque esse azeite, essa unção, este poder é algo exclusivo dado por Deus, por quem Ele aprovou diante do processo. O que eu quero ensinar para você aqui nesse vídeo é que não existe técnica e não existe estratégia do homem para que você receba poder, para que você receba unção, para que você fale outras línguas espirituais. Tem muitas pessoas que fazem curso para falar em outras línguas espirituais, sendo que as línguas espirituais é dada pelo Espírito Santo, pelo mover sobrenatural e não carnal. Muitas pessoas estão procurando técnica para tentar manifestar uma unção que ainda não recebeu e que ainda não carrega. O que eu quero que você entenda nesse vídeo é que não existe técnica para receber a unção. Não existe atalhos para viver a unção, porque não é estratégia que libera a unção, não é a técnica que faz você receber a unção, é a própria unção a qual você já tem em sua vida que vai trazer a estratégia para vencer o mal e para revelar as coisas ocultas. Veja Davi, o homem segundo o coração de Deus, recebeu uma estratégia sobrenatural de lançar a pedra sobre o gigante. Só que não foi automaticamente aquela pedra que matou o gigante, foi a unção de Deus que Davi carregava. Porque antes de Davi se deparar com aquele gigante, ele já estava passando por um processo de capacitação. Então ele já sabia utilizar a pedra e sabia que aquela estratégia era Deus que estava dando para ele naquele instante como uma capacitação sobrenatural para que ele vencesse aquele gigante. As muralhas de Jericó que caíram abaixo quando aquele povo gritou, quando aquele povo tocou a buzina, não foi apenas um grito, não foi apenas um toque de buzina,
usina, mas sim a unção de Deus que derrubou aquela muralha, dando continuidade à estratégia sobrenatural que Deus tinha dado para aquele povo. Porque grito sem unção é apenas um grito. Toque de trombeta sem unção é apenas um toque. E uma pedra lançada ao vento é apenas uma pedra. Não vai derrubar gigante, porque não tem o principal, que é a unção de Deus. Porque a estratégia sobrenatural que Deus dá para as pessoas que têm unção não vão servir nas mãos de outras pessoas que também não têm a unção de Deus. O conhecimento, a estratégia, a técnica é sobrenatural, não é humana, não é carnal, não é material. Enquanto muitas pessoas dizem: ah, eu preciso gritar para que eu venha ter autoridade, eu preciso gritar para liberar a unção. Mas eu quero que você entenda através desse vídeo que o grito foi uma estratégia que Deus entregou para quem tem unção. Deus mandou o povo gritar para que aquela muralha caísse. Mas o povo tinha o poder de Deus. O povo tinha a unção de Deus. O povo havia passado pelo processo de Deus. Então entenda, a estratégia que é entregue nas mãos daquele que tem unção não vai servir nas mãos de quem não tem. Porque a estratégia sem a unção é apenas uma estratégia humana e carnal. Mas quando se tem a unção vai atingir o alvo e vai trazer sobre a sua vida o resultado. Na primeira epístola de João, capítulo 2, verso 20 adiante, João vai dizer: mas vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Eu não vos escrevi porque sabia que vocês conheciam a verdade, porque vocês sabem que nenhuma mentira vem da verdade. A unção faz isso. Quando você tem a unção de Deus, você conhece todas as coisas, porque o conhecimento é dado pelo poder de Deus. O conhecimento é dado pelo Espírito Santo. A estratégia é dada pelo Espírito Santo. Quando você tem a unção de Deus, poucas frases vai trazer um grande resultado sobre a sua vida. Porque a própria unção de Deus vai te capacitar de uma forma sobrenatural, vai te ensinar todas as coisas. Por isso que muitos estão com o seu conhecimento limitado em teologias, em conhecimentos humanos, achismos humanos, opiniões humanas, porque o seu conhecimento espiritual está fechado. O povo padece por conta de falta de conhecimento, o conhecimento vindo da unção de Deus, o conhecimento vindo do Espírito Santo. A Bíblia não é um livro carnal a qual você entende segundo a sua opinião, segundo o seu achar. A Bíblia é um livro espiritual. Você precisa ter acesso ao mundo espiritual. Você precisa ter revelações do Espírito Santo para poder compreender. Porque existe um grande lado que o Espírito Santo faz em nossa vida através da sua unção. O Espírito Santo nos ensina acerca do mundo espiritual. E muitas coisas que o Espírito Santo nos ensina através da sua unção é na prática, não é somente pelo ouvir. Você não somente ouve o Espírito Santo, mas você também aprende na prática, com experiências com Deus, de que existe um conhecimento que está selado, que nós só teremos acesso quando nós recebermos a unção de Deus sobre a nossa vida. Agora eu quero contar para vocês uma experiência com Deus que eu tive. Porque muitas pessoas, quando elas olham para os dons espirituais, para a unção de Deus, para o poder, com os olhos delas, elas pensam que será fácil alcançar aquilo, será fácil receber, será fácil viver aquela unção. Mas uma coisa eu quero que você entenda aqui: para você viver a unção, você precisa aceitar a cruz que essa unção traz. Você precisa aceitar as aflições, as perseguições que essa unção traz. Se você é uma pessoa que lê a Bíblia, você sabe que todas as pessoas que tiveram unção foram perseguidas e passaram por grandes aflições. Eu fiz uma oração para Deus e dentro dessa oração eu pedi para Deus uma capacitação espiritual, algo espiritual. Só que era para efetuar uma pequena coisa. Eu pensava que talvez o processo e o preço seria menor pelo fato de ser uma coisa pequena. Então eu fiz esse pedido ao Senhor dentro da oração: Senhor, me entregue essa capacitação, me dê isso, porque o Senhor sabe que é para uma pequena coisa, então eu sei que o Senhor vai trazer isso sobre a minha vida. Então, quando eu falei com Deus em oração, o Senhor logo me respondeu. E nessa visão, o Senhor trazia para mim uma maleta, uma paleta assim de joias. Então,
aquela pessoa ofereceu para mim e falou assim: escolhe qualquer uma dessas joias, qualquer um você pode pegar. Aí eu falei assim: olha, eu vou escolher essa de baixo porque essa não tem pedrinhas, então vai chamar menos atenção. Aí eu escolhi aquela joia e simplesmente eu fui embora, porque aquela pessoa havia oferecido para mim. Eu não via o rosto da pessoa, eu só via as mãos oferecendo aquela paleta. Só que quando eu estava naquela visão, eu sentia o meu espírito uma cobrança. Eu peguei aquela joia e eu não paguei. Eu não paguei aquela pessoa onde eu peguei aquela joia. Tanto que no mundo físico, aquela visão foi tão real que eu senti aquela cobrança no meu espiritual. Eu precisava pagar aquela pessoa. Eu sentia um sentimento de como eu tivesse furtado aquelas joias, porque eu peguei, a pessoa mandou eu escolher, eu peguei aquelas joias e saí. Eu não paguei nada. Mas e depois eu fiquei me lembrando que eu não pegava aquelas joias sem alguém me oferecer. Alguém me ofereceu aquelas joias e eu peguei e simplesmente saí sem pagar. Então o Senhor trouxe sobre mim a resposta da minha oração. E o Senhor começou a falar comigo: eu apresento para você todos os dons preciosos a qual você tem acesso. Você pode escolher, são vários, porque cada um deles existe uma manifestação diferente, existe uma ação do Espírito Santo de uma forma diferente. Existem aqueles que para as pessoas são mais importantes, são mais valiosos, mas existem aqueles que parecem ser menos, mas o seu preço não diminui, o seu processo não diminui. Quando você sentiu a cobrança de que você saiu sem pagar, mesmo aquela pessoa dando aquela joia para você, é porque quando você recebe um dom, você precisa pagar o preço. Quando Deus apresenta os dons espirituais, o poder e a unção diante dos seus olhos, Deus não fala quanto vai custar aquele dom, quanto vai custar aquela unção. Deus não fala, simplesmente Ele oferece, porque é um acesso que você tem. Mas, ao decorrer da sua caminhada, você vai sentir o preço, porque você terá que pagar o preço por aquele dom que você recebeu e pela unção que você tanto deseja. O Senhor falou comigo: quando você sentiu aquela cobrança sobre o teu espírito, mesmo eu oferecendo os dons espirituais de uma forma gratuita para você, é o preço que você vai pagar para receber a manifestação deste dom. As pessoas, elas querem receber os dons espirituais, querem receber a unção, o poder, mas se esquece que ao decorrer dessa manifestação, ao decorrer desse receber de Deus, você vai passar por um processo de aprovação. Você vai passar por um processo de lapidação. Você vai ser aprovado, você vai ser testado para que você seja aprovado e consiga receber os dons, aquilo que você pediu para Deus. Porque os dons espirituais, a unção, o poder, não é comprada por dinheiro. Não é comprado por um dinheiro físico ou qualquer coisa material. A unção de Deus, o poder de Deus, os dons espirituais são entregues a alguém quando existe alguém que passou pelo processo, que passou pelas aflições e foi aprovado por Deus. Mas o Senhor me disse que todas as virtudes espirituais que nós recebemos da parte de Deus, existe um preço. Todas as capacitações entregues pelo Espírito Santo, existe um preço a ser pago. E hoje as pessoas querem receber uma unção sem cruz, sem aflição, sem prova, sem provação, sem passar por perseguição. E isso não existe. Não existe uma unção diferente sobre a sua vida sem uma cruz que não foi carregada. Todas as pessoas que tiveram e receberam o poder de Deus, e aquele poder de Deus e aquela unção habitou na sua vida, não repousou, mas habitou na sua vida, carregaram uma cruz em silêncio. Negaram manjares aonde ninguém viu. Se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver quantas aflições Jesus passou, quantas aflições os apóstolos passaram. E as pessoas conseguem enxergar somente o poder, somente a unção, mas não enxergam a cruz que eles carregaram. Então eu quero que você entenda, para todos os dons,
para todas as unções, virtudes espirituais, capacitação do Espírito Santo, existe um preço que será pago pela sua vida. Existe um preço que você vai ter que pagar, e esse preço não é com dinheiro, não é somente com oração e com jejum. Será um preço de provação, de fidelidade a Deus, aonde você vai carregar a sua cruz e vai ser fiel até o final. Então eu quero deixar esse vídeo para a sua edificação, porque quem pede a unção de Deus automaticamente pede as aflições de Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.